17 de maio. 17 de maio foi escolhido como o dia de combate à homofobia. Mas por que essa data, né? Muitas vezes as pessoas já me perguntaram. Por quê? Em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou do rol de doenças psiquiátricas a própria homossexualidade. Na época era chamada de homossexualismo, né? Por quê? Porque o sufixo ismo é o quê? Aquilo que vem de fora para dentro, né? Cristianismo, budismo, islamismo. Então, quando alguém falar para vocês que o ismo denota doença, errado. O ismo é o quê? É, digamos, que é alguma coisa que nós adquirimos, né? Por exemplo, a gente adquire uma religião, por causa disso que todas elas têm o ismo no final, né? Porque é algo que vem de fora para dentro, por causa do nosso meio. Então, o homossexualismo, assim, é o quê? Digamos que era um hábito ruim, era algo que poderia ser o quê? Sanado, ser curado. Agora, quando nós temos o sufixo dade, é completamente diferente, porque o dade ele retrata algumas características que são que próprias de quem está falando. O dade é o que? Bondade, felicidade, naturalidade. São o que? São coisas que brotam de dentro para fora, né? Então é por causa disso que nós vamos ver a heterossexualidade como o quê? Como a sexualidade única. Mas nós já sabemos que isso não é verdade. Por quê? Porque nós temos vários artefatos culturais que mostram que a homossexualidade está aí desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano surgiu na face da Terra. Então, nada disso de alguém pensar que, nossa, isso aí é a modernidade que trouxe. Não, a modernidade não trouxe. Ela apenas fez com que as coisas se tornassem mais visíveis, né? Por causa dos direitos humanos, imprensa, né? Por causa das instituições hoje que são mais democráticas, né? Por quê? Porque se nós formos ver textos clássicos de várias literaturas, nós vamos ver menções à prática homossexual. Um deles é o Kama Sutra. Sim, Kama Sutra, que erroneamente é pensado como um manual de sexo. Não é. Por quê? Ele foi meio que concebido no século V. Enquanto a Europa estava mergulhada nas trevas do feudalismo e da Igreja Católica sendo a grande censora, na Índia estava o quê? Acontecendo uma grande efervescência da sua literatura sânscrita. E um desses textos ele foi concebido no século V, que é o Kama Sutra. Que o Kama Sutra ele meio que se ocupa de um dos 3 objetivos da vida hindu, que eram 3. O primeiro deles era o Dharma, que era o quê? Uma vida virtuosa, né? Em que eu meço as minhas ações como se elas fossem para mim. O segundo objetivo é o Artha. O Artha é o quê? Aquilo que nos fornece conforto material. E o terceiro objetivo é o Karma Deva, que é o quê? O prazer, o princípio do prazer. E dentro desse princípio do prazer, não tem apenas uma única forma de se sentir prazer. Eram várias, tanto que o Kama Sutra ele era o quê? Ricamente ilustrado com desenhos que hoje causam, né, alvoroço nas almas
hipocritamente conservadoras, né? Porque todos fazem sexo e todos sentem prazer. E uma coisa interessante é que o Kama Sutra contempla certas posições entre homens, né? Ou seja, o sexo não é procriação, ele é um dos objetivos da vida hindu, né? Então, se nós formos retornar mais ao tempo, nós temos o primeiro grande texto épico que fala de dois personagens homossexuais. Não assim, né, homossexuais, mas eles tinham o quê? Um intercurso sexual íntimo. Um era Gilgamesh, que era um semideus, e o outro foi um outro ser criado pelos deuses para aplacar a volúpia sexual de Gilgamesh, que é o Enkidu. Então, não se tinha nessa época o que? Ele é hétero, ele é homo. Não, eram práticas, né? As pessoas ainda não tinham o que? Rótulos. Então, já 2000 anos antes da era cristã, nós temos um texto que fala de intercurso homossexual entre dois homens extremamente fortes e viris. Só que um deles, por ser mais forte, era o ativo, digamos, né? E o outro era o passivo, né? Até mesmo no Egito Antigo, nós temos o quê? Nós temos um conto em que Horus e Sete estão brigando e Sete tenta dominar Horus em termos sexuais. Vejam só uma coisa dessas, né? Novamente, não tinha rótulo. Os deuses Horus e Sete são homossexuais. Não. Isso era o quê? Uma prática que acontecia entre as pessoas, né? Não se tinha rótulo, né? Acontecia e era documentado isso também. Outra aparição do comportamento homossexual é na Grécia Antiga. Nós temos o grande texto de Platão, que é o Banquete, em que os participantes discutem o quê? A natureza do amor. E dentre essas manifestações do amor, para Platão, o amor mais assim elevado era o quê? Eram entre seres iguais. E os seres iguais que tinham a supremacia social eram homens. Então, o intercurso sentimental entre dois homens era algo extremamente valorizado, porque era por meio da admiração, que é a forma para Platão mais elevada de se sentir amor. Que legal, né? Outro texto também é de um escritor helenístico chamado Apolônio de Rhodes, em que ele narra as aventuras dos argonautas, que tinham como capitão quem? Jasão. Né? Jasão, então, tinha o quê? Intercurso íntimo com um dos seus tripulantes desse navio. Né? Isso era extremamente comum. Temos também Safo. Safo era uma poetisa grega que ela vivia onde? Na ilha de Lesbos. Daí que vem a palavra lésbica. Por quê? Safo compunha textos, né, elogiando mulheres, né, elogiando até de uma forma bastante lírica, ou seja, sentimental, mas também havia o quê? Beijos, amassos, amores, coisas assim. E depois a Roma Antiga. Roma Antiga já era uma coisa, digamos, mais escrachada, que a Grécia meio que colocava o quê? Colocava um verniz de algo mais, assim, elaborado, mais, assim, requintado. Já Roma era o quê? Era conhecida por pegar aquela arte grega e meio que colocá-la de uma forma mais, assim, tragicômica, misturando as coisas, miscigenando estilos. Satyricon, que é uma obra de Petrônio, tem assim inúmeras passagens homossexuais, mas é o que? Entre pessoas da plebe, ou seja, o sexo assim de uma forma que os plebeus que o praticavam não eram pessoas assim maravilhosas ou também pessoas de grande apuro intelectual.
Tranquilo, gente? Espero que tenham gostado. Um beijão.